Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso desta quinta-feira, 25 de outubro de 2018. Um programa que nós tivemos hoje que vem de uma noite e de uma manhã com algumas barrigadas a respeito do cenário político, não é isso, Rômulo? Carlos Krebs, eu acho que o programa, as lives excepcionais que tivemos ontem, especialmente ontem à noite, a segunda live extraordinária, e o programa de hoje são exemplos de como a temática fake news é instrumentalizada num contexto de guerra híbrida. Então, o que acontece? Ontem, isso está explicado em detalhes no programa, mas ontem, ao longo do dia, viralizou nos meios de esquerda um áudio vazado de uma matéria da Record com Jair Bolsonaro, em que apareceria a menção a câncer de intestino. Isso foi disseminado e aí, no fim do dia, a gente veio a descobrir que isso era uma pegadinha, era uma false flag, uma falsa bandeira para ridicularizar quem questiona essa questão da saúde do Jair Bolsonaro. Então, a gente explicou isso em detalhes na transmissão de ontem à noite e também na de hoje. Primeiro, a gente viu a isca, acabamos até caindo nela também, ajudamos a disseminar, mas aí, logo depois, na sequência, a gente sacou qual era a jogada e fizemos já a explicação ontem à noite na segunda live e hoje de manhã também no programa, na parte final, a gente tratou disso e explicou qual era a jogada. A gente continua vendo, Carlos Krebs, que as pessoas estão ali, a assessoria próxima do Bolsonaro é muito sofisticada nesse ponto de vista comunicacional e a gente está comendo bola. E aí eu queria até ler o professor Piero Leiner, ele que entende, aí é um dos que mais entende dessa questão das táticas que estão sendo empregadas pela campanha do Bolsonaro de comunicação, que são táticas militares e não de marketing político tradicional. É por isso que a gente está batendo cabeça, porque a gente está pensando como eleições anteriores. Ele assistiu o programa hoje e ele fez um resumo que está perfeito aqui do que aconteceu. Eu vou ler, então, o texto do professor Piero Leiner. Mais uma false flag, uma falsa bandeira da campanha de Bolsonaro. Impressiona como os caras sempre estão 2 passos à frente. É agora o episódio do câncer. Posteriormente, edito essa postagem para adicionar o vídeo em que o Rômulo Maia explica em detalhes o que aconteceu. Eu expliquei no programa de hoje, então, de fato, ao longo do dia eu vou fazer um recorte e vou publicar com esse texto do professor Piero Leiner. Ele fala, prestem atenção, pois ele foi o primeiro, eu, no caso, a detectar a jogada. Mas vou adiantar aqui algumas coisinhas. Número 1. Muita gente ontem, eu inclusive, reverberou o áudio de fundo da reportagem da Record, em que, num momento, se ouve, no intervalo de uma fala em off do âncora, a frase câncer de intestino. E aí eu vou falar que eu que passei o áudio do professor Piero Leiner, então também tenho culpa nisso aí. Número 2. Isso passou batido de domingo até ontem, quando o perfil Haddad Tranquilão, que é um perfil de paródia do Haddad, assim como tinha a Dilma Bolada com relação a Dilma, esse perfil postou o achado, entre aspas. Número 3. Algumas horas depois, na verdade foi algumas horas não, Piero, foi bem depois, foi já no fim do dia. Aquilo começou a circular de manhã e a Record soltou no fim da tarde, 5 da tarde. Algumas horas depois, a Record solta o vídeo bruto, entre aspas, em que o médico aparece dando risada. Imagina, câncer de intestino, debochando, né? Tudo preparado, e desde antes. Eles sabiam que a campanha de Haddad ia morder a isca, e depois aplicarem um movimento clássico para o qual venho chamando a atenção. Sequestram a bandeira do inimigo e plantam ela com o sinal invertido. Isso foi mais um passo para jogar no colo da campanha de Haddad a culpa pelas fake news. Esse era o objetivo. Obviamente, eles mostraram apenas 5 segundos do vídeo bruto. Mostrem 10 minutos e a gente vai ver como a jogada era ensaiada, ali, dirigido. Agora eu vou falar isso, você dá risada, você faz isso e tal. Exatamente. Vamos sair desse tipo de enrascada? Pede o professor Piero. Ele fala, seguinte, não caiamos em mais nada que soe sem querer do lado de lá. Descuido. Não tem descuido lá, eles são profissionais. Se vocês acham que isso é maquinação, sugiro que se lembrem que já usamos algo parecido. Nós já usamos. Alguém aqui se lembra do trote da agenda do prefeito que o Haddad pregou no Marco Antônio Villa, na Jovem Pan? Pois é, já houve tempo que o jogo aqui estava mais inteligente, falou Piero, e é verdade. E aí você falava aí de noite, manhã das barrigadas, Carlos Krebs, porque recebemos hoje no programa o sociólogo, escritor e analista internacional Dejane Miran, que veio falar, ele analisa pesquisa, veio falar sobre
como a gente pode ainda tentar virar esse resultado. Nós discordamos do otimismo dele, mas faz parte, ele é alguém que está engajado na campanha do PCdoB. Mas, em dado momento, ele analisando uma suposta queda do Bolsonaro entre o eleitorado evangélico, ele falou que se deveria a um vídeo do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, que é importante é um importante líder de uma cisão importante da Assembleia de Deus, que ele teria, cisão não, acho que não fala cisão, mas enfim, uma das alas da Assembleia de Deus, ele, o professor Legene falou que haveria um vídeo recente em que o Malafaia soltava os cachorros em cima do candidato Bolsonaro. E aí ele falou isso, então que isso deveria uma ruptura, então talvez por rivalidade, o pessoal do Universal, do Macedo, o pessoal do Malafaia, então que ele já teria desembarcado da campanha, estaria batendo no Bolsonaro. E que isso explicaria a diminuição na diferença entre os dois candidatos apontados pelas pesquisas. Mas... Exatamente, Carlos, exatamente. Mas aí o que aconteceu? A gente não sabia, né, Carlos? A gente falou, teve isso, a gente não chegou a ver. Mas, na verdade, isso era, não digo fake news, mas era uma fake publicação, porque esse vídeo é antiquíssimo, esse vídeo é do ano passado. E ele voltou a circular nos meios de esquerda, logicamente para tentar desmoralizar o Bolsonaro, usando autoridade, um argumento de autoridade do Silas Malafaia, para ver se isso disseminaria entre o público evangélico, mas já na semana passada ou retrasada, o Silas Malafaia tinha desdito o que ele disse naquele vídeo e falava que o candidato dele era o Jair Bolsonaro. E na noite de ontem, o Silas Malafaia levou ao ar um vídeo em que ele faz uma acusação grave, assim, um alerta importantíssimo à nação evangélica do Brasil e retoma o caso que nós comentamos aqui ontem da Bíblia jogada fora pelo Haddad lá no Nordeste. Então, ele está mirando as baterias dele todas no Haddad. O candidato dele era e continua sendo o Jair Bolsonaro. O que acontece Até porque ele continua dizendo que o Haddad é comunista. É por isso que ele jogou a Bíblia fora. Exatamente, comunista, kit gay, né, incesto, tudo isso eles continuam falando, esse pessoal. O Malafaia foi importante nessa campanha também de demonização do PT usando esses factoides manipulados. Mas o que acontece é que o Malafaia, com isso, né, faz essa disseminação, e esse outro vídeo que tinha sido circulado está sem data, e a gente está, na verdade, falando de algo que é antigo, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse, porque é um vídeo que, se a gente fosse ao canal oficial do Malafaia checar, veria que ele é antigo, que ele já se retratou disso, está plenamente engajado na campanha do Bolsonaro, mas como começa a circular no WhatsApp, a pessoa não vê a data de publicação e supõe que seja atual. Então, a gente sempre tem que checar. Curioso, Carlos Krebs, que o professor Legiane veio justamente falar de fake news e circulação de fake news por WhatsApp, mas ele acabou caindo numa também, porque esse vídeo é antigo e não novo. Então, a gente fez essa retificação, é importante retificar, o Malafaia está plenamente engajado na campanha do Bolsonaro e atacando pesadamente o Fernando Haddad. Então, ficam lições para a gente aprender, todos nós. Ontem, nós também, assim como os demais, caímos na pegadinha da Record, junto com o Bolsonaro e seu staff militar, mas aí, logo depois a gente sacou a jogada e pelo menos tentamos fazer uma contenção de dano e alertamos para o que estava sendo feito ali. E hoje de manhã também vimos mais um exemplo da gente criticar fake news e disseminação no WhatsApp, quando, no caso, a gente, mas o professor Legene, no caso, estava falando uma coisa que resultava do mesmo tipo de problema de não checar a fonte. Então, são lições que ficam, a gente está num contexto de guerra híbrida, em que, como a gente falou aqui, não estamos tratando de marketing político tradicional, e sim de táticas militares de comunicação. Os alertas do professor Piero Larner têm sido incisivos e reiterados, mas ele não está sendo ouvido, né? Não está sendo ouvido. A gente está vendo ainda muitas pessoas com descrença e achando que essa é uma eleição como outra qualquer, sem entender com quem que a gente está lidando do lado de lá. Realmente eu fico estarrecido com o grau de despreparo político que a gente está convivendo com as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos apoiam, que querem um país melhor, mas elas não estão preparadas para ele, não estão preparadas para lutar por ele, infelizmente. É exatamente isso, Carlos. Mas para tentar ajudar um pouquinho, assim, com humildade, a gente aqui, quando cai numa pegadinha, a gente trata disso, porque a gente está aprendendo justamente esse erro que ajuda a gente a não cair na próxima, né, esses alertas. Então, vamos manter esse espaço aqui para tentar aprendermos juntos, nós aqui, você, caro membro da comunidade Duplo Expresso, para da próxima vez a gente tentar
ficar pelo menos pau a pau, porque eles estão sempre lá, o pessoal do Bolsonaro, 2 passos à frente, como disse o professor Piero Leiner. Então, se você quer aprender junto com a gente, nos encontra aqui amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da manhã, no dia que é um pouquinho mais leve, apesar da gente estar se aproximando aí da votação do segundo turno, em que a gente vai ter Sama, vamos ter o Eduardo Jorge Vior, direto de Buenos Aires, e mais brainstorming aí para a gente aprender junto. O Carlos Krebs, para fechar, eu queria lembrar que durante o programa eu recebi a informação de uma fonte nossa, membro fundador do PT, de que a nossa campanha para que o Fernando Haddad publique o áudio que ele tem, que é a prova do Bolsonaro pedindo Caixa 2, está surtindo efeitos. Nos grupos do PT, no WhatsApp e outras redes, o pessoal já fez até meme e está circulando uma cobrança para que o Fernando Haddad publique esse áudio. Eles lançaram até uma hashtag publica o áudio Haddad, ou cadê o áudio Haddad, agora eu já não me lembro. Mas, assim, incisivamente. É importante registrar, e eu tratei disso em mais detalhes no programa, se você quiser saber disso, entre lá, porque isso é importante. É preciso que a gente lembre que o Fernando Haddad, a equipe dele está com 2 discursos. Para a base do PT, eles estão dizendo que não tem o áudio, mas para todo mundo ali do entorno do PT, que sabe que eles têm o áudio e que acha que o áudio deve ser publicado, aí eles dizem que não convém publicar agora, que agora é a hora de discutir programa e colar no Bolsonaro o programa dele antipopular. Mas que, num segundo tempo, depois da eleição, aí sim eles vão usar esse áudio para uma ação de impugnação. A gente sabe que depois é um fato consumado, o TSE, o STF não teriam culhão de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, na verdade, é apenas uma desculpa que eles estão dando para quem sabe que eles têm o áudio, para eles não usarem nem agora, nem depois. Isso porque, Carlos Krebs, é a nossa tese de que a campanha do Fernando Haddad, e ele pessoalmente, já se acertou com a campanha do Bolsonaro, com o TSE, com a Globo e com quem manda em toda essa bagaça que é a finança transnacional e o Deep State americano, para no domingo a gente ter um resultado que, se não agrada plenamente a todos, também tampouco desagrada por completo nenhuma dessas pessoas. Então, a vitória é do Bolsonaro, o Haddad não vai sair com um resultado humilhante, vai sair com um resultado que o cacife, para pelo menos tentar disputar a liderança do partido com a ala nordestina, o TSE, sem a publicação desse áudio, vai poder dizer que a eleição foi livre, limpa, justa, legítima, que a urna funciona e que não tem fake news atrapalhando nada. E a finança transnacional vai guardar esse trunfo dentro da sua manga para usar uma faca no pescoço contra o futuro governo Bolsonaro-Mourão, de forma que, se eles saírem da linha da finança transnacional, eles possam se juntar aí sim com o TSE e STF, com esse poder vão poder encarar os milicos e caçar essa chapa. Então, a gente está vendo que esse pessoal se acertou, todos ganham muito ou um pouquinho, o Bolsonaro ganha, mas não ganha de 70 a 30, ganha, sei lá, de 55 a 45, o TSE diz que as eleições foram limpas e que ninguém mais pode falar em golpe, porque agora houve um banho de votos de democracia, a festa da democracia no próximo domingo, e o Haddad consegue o seu score para tentar ter uma sobrevida na política e não ser varrido pelo PT do Nordeste. Só quem não entrou nesse acordo, Carlos Krebs, quem não foi contemplado, é o povo brasileiro e a defesa da bandeira do projeto nacional. Nós estamos ferrados, nós não vamos ser contemplados. Então, por isso, eu já disse ontem, vou repetir o seguinte: eu estou aberto até domingo. Se o Haddad publicar esse áudio, eu vou virar não só vou votar nele, como vou virar um militante mais ardoroso e vou votar no consulado aqui domingo, vestido de vermelho da cabeça aos pés, boné vermelho, camisa, calça vermelha e sapato vermelho, que eu também tenho. Eu só não tenho meia, a meia que não vai ter vermelha. Mas eu vou todo de vermelho, arriscando ser linchado, porque vai ter muito bolsonarista lá, como já postei foto no primeiro turno, vestido de verde e amarelo da cabeça aos pés, com bandeira e Bolsonaro e tal. Posso até apanhar, mas prometo que eu faço isso se o Haddad publicar esse áudio e, com isso, nos devolver a possibilidade de dizer que o golpe continue, que essa eleição nada mais foi do que uma etapa do golpe. Se ele não fizer isso, o batom na cueca do Bolsonaro, que era esse áudio, vira o batom na cueca do Haddad, mostrando que ele é peça fundamental e quer continuar sendo uma engrenagem fundamental do golpe. O Duplo Expresso volta com essas e outras informações que são verdades inconvenientes, duras de ouvir, né? Muita gente no chat falando, poxa, quero votar no Haddad e tal, o Bolsonaro é o fascismo, mas aceitar que ele está fazendo tudo para poder aceitar a derrota no domingo é muito difícil, mas é a verdade inconveniente com a qual a gente tem que lidar. E 6 da manhã, então, amanhã a gente vai estar de volta com mais verdades inconvenientes no Duplo Expresso, onde a verdade chega primeiro. Até lá. Duplo Expresso.